Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora pro nosso vídeo de hoje na saga, na busca do top 3 do mundo de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Antes de começar aqui a nossa partida de hoje, bora dar uma olhada como que tá no ranking, pois hoje tivemos surpresas aí no ranking global. Eu fui dar uma olhada aqui para ver como é que tava o ranking e aí de repente eu vi que eu caí uma colocação e aí temos uma surpresa ali, eu vou mostrar para vocês, né, o que, que aconteceu vindo aqui para o ranking global. Então, nesse momento, estamos ali com 2.801, né, em sétimo. Né, o Sup está ali com 2.810, né, ele me passou aí nos últimos dias. Só que eu olhei aqui, surgiu mais um cara. De repente, tem um jogador aqui que agora é número 2 do mundo, com 2.936 de rating. E ele não é titulado, né? E aí eu fiquei curioso para ver, né? Quem será que é esse jogador misterioso, né? O cara sem hate algum. E aí quando a gente clica aqui para ver, bom, não tem o nome do cara, tem uma cara aí de louco, né? E aí eu fui ver como que eram as partidas dele, né? E aí que tem algo bem suspeito aqui nas partidas dele, né? Eu fui dar uma olhada, se a gente pegar as partidas desse cara, acontece uma coisa impressionante com ele, que todo jogador que joga com ele tem a conta encerrada, né? Ele só joga contra alguém que está trapaceando. Olha aí, olha essa lista aqui. Se a gente descer todas as partidas dele, ele jogou várias com o mesmo cara ali, e aí tudo banido, e aí se pega outro jogador, o cara também é banido. E olha a coisa bizarra isso daqui. Todas as partidas do cara, o cara começou a jogar bastante em 2026, né? Várias partidas aqui, dia 11, dia 12, dia 13. E impressionante a quantidade de pessoas aqui, de jogadores que foram banidos jogando com esse cara. Bom, não sei aí o que você acha desse jogador, mas eu achei interessante isso aqui, achei um pouco suspeito. Não sei se ele vai ficar por muito tempo aí nesse top 2, mas me conta aí, deixa aí nos comentários o que você achou desse novo jogador que apareceu aí no ranking, atual número 2 do mundo. Me conta aí nos comentários o que você achou. E bora lá, né? Já que caímos aí para sétimo, vamos dar um jeito de subir esse rating, subir aí nos 2.800. Vou lançar um desafio já para começar esse nosso episódio de hoje. Então o desafio está lançado, buscando aí adversários que tenham mais de 2.400 de rating. Vamos ver se dessa vez consegue engrenar aí uma subida nos 2.800. Vamos ver o que vai rolar aí, né? Pô, então vamos lá, né? Temos aí um adversário, um indiano. Pelo jeito eu já joguei com esse cara, né? Pelo jeito eu já joguei 2 partidas com ele. Ele tá aí com seus 2.547 de rating. E lá vem ele jogando um sistema Londres. Mais uma vez o sistema London aparecendo por aqui, né? Nos últimos vídeos apareceu bastante o London. E dessa vez eu resolvi jogar aí com cavalo F6 e D5, sem fianquetar o bispo em G7. Eu quero ver se ele entra na linha do dama B6. O pessoal aprendeu, né? Pois essa é a ordem mais correta mesmo. Trazer o cavalo de B para D2. E agora, igual eu fiz em outra partida recente, aqui da série, eu vou tomar em D5, transpondo aí para uma posição de Caro-Kann, uma das posições de variante das trocas. Eu estava querendo entrar na variante que eu ensinei ali no meu curso que eu fiz para Chessflix contra Londres, né, quando o cara ele joga com C3, a ideia de dama B6, porque contra cavalo B2 também tem a ideia de dama B6 que eu analiso no curso, mas aqui com uma partida rápida, não estou querendo entrar muito em complicações com ele. Lá veio ele com H3 e G4. Teve um cara que jogou assim recentemente, ficou bem mal comigo, né? Mas ele não jogou esse bispo B5, o outro adversário. Eu não lembro exatamente como que ele jogou. Bom, vamos pensar um pouquinho agora, né? Ele jogou esse bispo B5, claramente ele quer jogar cavalo E5 no próximo, para ter ideias de H4 e assim pressionar esse meu bispo de G6, que ele vai ficar meio sem casas. Então eu preciso jogar tomando alguns cuidados aqui, né?
Se eu jogar com torre C8, talvez, se cavalo E5, eu jogo cavalo D7. Pois aí, se ele jogar H4, eu tomo em E5. Tomo e jogo um H5 depois. Eu acredito que isso aqui pode fazer sentido. Vamos jogar com torre. Mas torre C8, se cavalo D7, cavalo por C6. B toma C6, ele tem bispo A6. E torre A8 tem bispo B7. Beleza, primeiro furo do dia. Primeiro furo já, já temos aí. O primeiro. Primeira vacilada no cálculo aqui, que eu tinha pensado no cavalo D7. Agora, se ele jogar cavalo E5, eu vou ter que pensar o que fazer. Bom, vamos ver. Provavelmente ele vai jogar o cavalo E5, mas... Dama B6, talvez? Porque dama B6 eu toco no bispo, toco em D4. Se cavalo C6, BC6, agora ele não tem bispo A6. E dama B6, se ele tomar de bispo, peão toma. O cara não entrou em nada do que eu tava pensando. Jogou dama E2. Lance... Parece um pouco estranho esse lance. Porque... Bom, primeira pergunta, se eu posso tomar esse peão de C2... Acredito que não, né? Bispo C2, torre C1. Eu voltar, são muitos tempos a menos. Tá chegando um cavalo E5, a pressão grande em cima da cravada do cavalo de C8. Então parece muito arriscado de fazer isso. Por outro lado, eu posso jogar A6 agora, perguntando o que ele quer fazer com esse bispo, né? Porque se ele tomar em C6, eu posso pensar em tomar de torre até. E tô ameaçando torre por C2. Se ele jogar C3, E6, cavalo E5, torre C8, se H4... Eu sempre tô levando esses teminhas do H4, hein? Se eu jogar E6, cavalo E5, torre B6, minha torre fica bem torta, mas eu ameaço torre B2. E se ele jogar H4, torre por B2. Se ele jogar H5, bispo C2. Nossa, a posição vai ficar extremamente torta, né? Que outra possibilidade eu tenho? Pois H5 tô levando cavalo E5, eu tô levando cavalo E5 contra a maioria dos lances, né? Então o problema é cavalo E5. Vamos lá, vamos pensar de uma forma lógica. Ele quer jogar cavalo E5. E se eu jogar cavalo D7 para evitar cavalo E5? H4 eu respondo com H5. Parece razoável esse lance, né? No fim, xadrez é um jogo lógico, né? Então vamos tentar pensar de uma forma lógica, né? O cara ameaçou o cavalo E5, a gente defende cavalo E5, né? E querendo ou não, ameacei um truquinho aqui, né? Ameacei torre E6 cravando a dama dele. Então vai que ele não percebe, né? Se ele joga um cavalo H4, esse lance seria interessante, né? Bom, mas o cara percebeu. E agora ele roca pequeno. Será que eu não posso aproveitar que minha torre está aqui em H e jogar um H5? Porque agora está defendido mesmo E5, está defendido G6. De repente eu consigo, de alguma maneira meio maluca aqui, passar essa minha torre para o ataque, né? Bom, ele jogou o cavalo E5, eu tenho que tomar. Deixa eu falar que eu tô achando interessante minha posição, hein? Tô achando interessante, porque eu tô com um par de bispos. Apesar de estar com o rei no centro, o meu rei ele parece mais seguro do que o rei dele. Agora, abrir a coluna H. Isso aqui parece fazer sentido. E aqui que eu preciso achar uma forma interessante de atacar. Eu preciso achar um jeito de atacar esse rei dele. Porque ele está querendo jogar um lance como rei G2 e torre H1. Imagino que é esse o plano. Se eu começar a abrir a posição assim, jogar o lance D4, com a ideia de dama D5. Porque eu abro a diagonal nas casas brancas, tudo bem que ele pode ter um cavalo E5, mas daí ele vai ter que lidar com D3, e às vezes uma troca, a torre passando.
Partida bem complicada, né? Mas agora o rei G2, que eu acredito que poderia ser a ideia dele, já não parece mais tão interessante assim, né? Que começa a abrir linhas. É engraçado, porque se você observar essa partida, assim, eu tô indo contra vários princípios do jogo na abertura, né? Pois eu não tô, meu rei tá no centro, eu não tô priorizando desenvolvimento, né? Mas, pra ser sincero, eu acredito que tá certo o que eu tô fazendo, viu? Bom, e agora eu tenho dama D5, ameaça mate em 1. Se ele responder com dama F3, eu posso trocar e bispo E4. Eu acredito que tô praticamente ganho já. E dama D5, se F3, eu posso trocar e bispo... É, não. É, eu posso trocar em C3. Vou jogar dama D5. Ameaça em mate, né? Ameaça em mate, não deve ser muito ruim fazer isso. Minha única dúvida é depois de um F3, se eu vou tomar em C3 ou não. Provavelmente sim, provavelmente vou tomar em C3. Se bem que abre bastante a posição, né? É, eu vou ter que pensar um pouco o que fazer depois de um F3. Porque se meu peão já tivesse em E6, o bispo C5 estaria chegando. Bom, aí agora cavalo F3, ele tá ameaçando torre e toma D4. Mas o cavalo ele tá cravado. Eu acredito que eu tenho mais de um lance que ganha. Por exemplo, bispo E4. Eu ameaço o bispo por F3. Ah, ele quer jogar um cavalo H2 contra isso? Entendi. É, bispo E4, ele joga um cavalo H2, eu não tô tendo mate tão rápido, né? E se eu jogar D3 primeiro atacando a dama, ele joga um dama E3, eu posso jogar torre H3. Ele ainda vai ter bispo G3. Bom, tô perto assim de arrematar a posição, mas faltam alguns detalhes aqui. Eu vou começar jogando D3, atacando a dama. Eu posso combinar com bispo E4 e a torre passando para o ataque com torre G6, né? Eu posso jogar torre H3 também. E quando o bispo G3, bispo E4. Esse cavalo H2. Eu jogo E6 com ideia. É, posso passar a torre também. Caramba, tem muitas opções interessantes agora. Bispo E4, cavalo H2. Esse bispo H1, ameaça o mate. Vamos lá, vou jogar a torre H3 primeiro. Ele vai ter que jogar bispo G3 forçado. Ah não, esse perde muito, muito. Porque agora eu jogo torre por F3, dama por F3 e bispo E4, cravando assim a dama dele, né? É, esse aqui é um remate bonitinho que tem. Torre por F3. Ele tinha que jogar bispo por G3. A posição tá difícil, mas ele ainda tá lutando ali, né? Agora já cai material. Aí ele vai ter que abandonar depois de torre F3. Que ameacei a dama, ameacei um descoberto. E se ele jogar a dama, toma. Leva bispo E4 cravando. E aí já era. Pô, partidinha interessante essa, hein? Essa eu achei bem interessante a partida, porque foi um xadrez diferente, assim, mas eu acredito que foi tudo mais ou menos correto, viu? Vamos lá, vamos fazer a revisão dessa partida. Essa aqui eu tô curioso até para ver, porque tem isso, existem princípios do jogo na abertura que servem como um guia para você tomar as decisões, mas o xadrez tem muita exceção, né? Então, em determinadas posições você pode ir contra esses princípios. Claro que pode ser mais arriscado, né? Mas eu acredito que essa partida foi um exemplo disso até.
Vamos lá, vamos ver primeiro a precisão como ficou. Então meu adversário ele fez aí 77,7 de precisão, eu fiz 91,8. Então a partida foi aparentemente razoável, segundo o Stockfish. E vamos lá agora começar aqui, vamos ver no lance a lance o que aconteceu, né? Bom, antes de começar aqui a análise dessa partida, se você quer se tornar aluno meu, começar a fazer um treinamento de xadrez sabendo exatamente o que fazer para ir para o próximo nível, independente se você está começando agora, se você já é um jogador experiente, entra para a lista de espera da primeira turma do ano da Chessflix, né? A primeira turma do ano ainda com valor de 2025, o link está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, você pode fazer ali o seu cadastro, conhecer a Chessflix, nossa metodologia, resultados dos alunos, para assim começar a seguir a nossa trilha desde o nível 0 até o nível de mestre, beleza? Link tá aí na descrição do vídeo. E vamos lá agora que eu tô curioso para ver essa partida, para ver o que aconteceu aqui segundo o computador. Então ele começou jogando um sistema London, eu fiz ali o C5, cavalo C6, e essa é a melhor ordem para o branco, senão eu tenho as ideias de dama B6, explorando a ausência do bispo na ala da dama. Aí eu tomei em D4, bispo G4, isso aqui virou uma Caro-Kann, né? Uma Caro-Kann por transposição de lances, a variante das trocas da Caro-Kann. Ele jogou H3, G4, eu não gosto dessa ideia dele jogar H3 e G4 tão rápido, é a segunda partida que fazem isso, segunda partida que dá problema para o branco, pois ele está expondo muito o rei dele, né? Ele não vai ter um lugar seguro para ir depois de fazer isso. Jogou bispo B5. E aqui eu errei mesmo, né? Depois eu percebi isso até, porque ele poderia ter feito o cavalo E5, né? Jogou dama E2, mas ele poderia fazer cavalo E5. Eu ia jogar o dama B6 mesmo. É que a ideia inicial era cavalo D7, mas depois eu percebi que sobra um bispo A6 e bispo B7. Mas isso eu já tinha percebido, eu ia jogar com dama B6. Então aqui foi um erro, foi uma imprecisão. Aí ele também não aproveitou, ele acabou jogando dama E2. E agora, depois das trocas, eu tô com o par de bispos e o rei dele não tá claro para onde esse rei vai. Porque se ele roca pequeno, tá exposto, se roca grande, também não tá tão claro se ele tá seguro ali. Aí ele jogou C3 e permitiu um cavalo D7, que o computador ele não gosta tanto assim, mas eu gostei desse lance. Para evitar o cavalo E5, tem ideia de torre E6 e ainda tem as ideias de H5. O computador prefere H5 direto. Eu cogitei esse lance até, mas depois de cavalo E5, vai jogar torre E6. É, bem confuso isso, né? Bem confuso, mas parece interessante o cavalo E6. Ele ainda dá uma vantagem para as brancas, mas esse aqui é mais sólido que eu fiz. Caramba, a diferença de avaliação é tipo, um é 0,10, o outro é 0,12. Eu gosto mais até do cavalo D7. E olha que bizarro esse negócio da avaliação. Ele fala que o meu lance é duvidoso, sendo que a diferença de avaliação é muito pequena, né? Um é 0,10 para o branco, o outro é 0,12. Então, o cavalo D7 é perfeitamente jogável. Aí joguei H5, e aí ele faz cavalo E5 e interroga. Aqui a vantagem já sobe muito. Aí ele tomou de peão, que é ruim também. E aí D4 é ruim também. Pô, eu achei que era bom esse lance. Porque eu tenho a ideia de dama D5, parece muito desagradável pro branco essa posição. Que tem as torres passando, a torre passando em algum momento para G6, às vezes para H6, a coluna aberta, a dama chegando em D5. Então aquilo que eu falei, por mais que o meu rei tenha ficado no centro, eu não tenha desenvolvido ali o bispo, minhas peças estão muito ativas, mesmo sem eu ter rocado. Então ele dá uma vantagem ali para as pretas, mas o computador prefere dama B6 ao invés de jogar D4. Quando jogou torre D1, melhor era tomar em D4 e sair abrindo a posição. E dama E3. Caramba, depois de dama D5 vai jogar o quê? F3. Mas é difícil ele fazer isso, né? Parece bem difícil ele jogar assim, porque E6 assusta. Tá chegando o bispo C5. Nossa, ele teria que ir defendendo aí as ameaças todas. O rei tá bem aberto, mas o computador ele consegue sobreviver aqui. Bispo C2 para tomar e bispo C5, ele vai saindo das ameaças.
Para um humano eu acho difícil jogar assim, viu? Porque tem umas ameaças ali que não parece tão simples de resolver. Mas enfim, ele jogou torre D1, eu joguei dama D5, ameaça no mate, e aí vem cavalo F3 que interroga. Aqui tinha que ser o F3 de novo. Que era o lance que eu estava esperando, que eu não tinha certeza ainda do que fazer depois do F3. Eu estava nessa dúvida entre tomar e avançar, né? Segundo a máquina, o lance é tomar mesmo. Se cavalo B3, provavelmente... Ah, não, não pode tomar, que agora o cavalo defende. A gente já falou para trocar as damas, já jogar a posição... que tá muito boa, com um par de bispos, peão caindo já. Mas aí ele jogou cavalo F3, D3 tá bom, torre H3 tá bom também, e aí ele joga esse que perde imediatamente. Tinha que jogar bispo G3, que é o que eu tava esperando, bispo E4, cavalo H2, eu achava forçado o cavalo H2, mas aí E6 para bispo C5, caramba, esse par de bispos tá monstruoso na posição, hein? Monstruoso aqui o par de bispos, dá mais de 4 pontos de vantagem já, a posição tá bem ganha mesmo. Bom, mas aí ele jogou esse, tomou um golpinho, veio torre por F3, e aí dama F3 vai levar bispo E4, já não dá mais para jogar a posição. Bom, partidinha interessante essa contra o indiano aí de 2.550, vamos ver como que tá a nossa classificação aqui então. Então segue agora em sétimo, estamos em sétimo com 2.804 de rating. O Sup tá ali com 2.810 agora, Naka 2.839 e temos esse parceiro aí que com 2.936. Tem mais um cara aí que surgiu aí no top 3, né? O cara tá ali em segundo, mas não sei, meio suspeito, né, gente? Meio suspeito esse cara aí. E aqui no ranking do Brasil, tivemos mais movimentações. Vamos ver aqui. Tá ali o Sup 2.810, eu tenho 2.804. O Cricor subiu mais um pouco, 2.728. O Diego 2.726. Acredito mais por aqui que teve movimentações aqui no... Esse top 4 que a galera tá jogando mais partidas, né? Mas é isso aí, vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios da série. Se agora vamos continuar aí subindo nos 2.800. Se você está gostando da série, deixe seu like aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos então encerrando e até a próxima.